Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, neste momento de entrega e esperança, elevamos nossos corações a Ti, buscando Tua presença e Tua orientação para esta nova semana que se inicia. Reconhecemos que sem Ti, nossa força é limitada e nossa sabedoria é insuficiente. Entramos em Tua presença com humildade, conscientes de nossas fraquezas, mas confiantes em Teu infinito amor e em Tua capacidade de nos transformar. Olhamos para os dias que se estendem à nossa frente, dias estes que emanam de Tua mão, repletos de promessas e desafios, alegrias e provações. Sentimos a necessidade imensa de Tua mão poderosa a nos guiar, a nos fortalecer e a nos conduzir em cada passo, em cada decisão, em cada encontro. A rotina que se apresenta, com suas demandas e seus afazeres, pode muitas vezes nos sobrecarregar, nos distrair do essencial, nos fazer esquecer da Tua soberania e do Teu plano perfeito para nossas vidas. Por isso, buscamos em Ti o alicerce, a clareza e a paz que necessitamos para atravessar cada dia com propósito e com fé. Sabemos que o mundo ao nosso redor, muitas vezes, clama por soluções que parecem inatingíveis, por vitórias que se esvaem antes mesmo de se concretizarem. Há batalhas invisíveis que travamos em nosso interior, dúvidas que assombram nossa mente, medos que paralisam nosso espírito. O peso das responsabilidades, as preocupações financeiras, as tensões nos relacionamentos, as incertezas sobre o futuro, tudo isso pode parecer um fardo pesado demais para carregar, mas é justamente nessas fragilidades que Tua graça se manifesta com mais intensidade. É quando nos sentimos menos capazes que Tua força se torna mais evidente. Esta oração não é apenas um pedido genérico, mas um anseio profundo por experimentar a Tua intervenção direta em cada área de nossas vidas nesta semana que se inicia. Ansiamos por ver Tua mão movendo as circunstâncias, abrindo portas que pareciam fechadas, dissipando as nuvens de preocupação e trazendo à luz a Tua vontade soberana. O que buscamos não são vitórias passageiras, frutos de mero esforço humano ou de sorte incerta, mas sim conquistas que reflitam a Tua glória, que sejam testemunhos do Teu poder transformador. Queremos que esta semana seja marcada por um avanço significativo em nossos objetivos, sejam eles pessoais, familiares, profissionais ou espirituais. Desejamos que Tua sabedoria nos ilumine nas decisões importantes, que Tua paciência nos sustente nos momentos de frustração, que Tua coragem nos impeça de recuar diante dos obstáculos. Queremos sentir a Tua paz inundando nossos corações, mesmo em meio às tempestades. Pedimos, Senhor, que Tua unção repouse sobre nós, capacitando-nos a realizar as obras para as quais fomos criados, a sermos luz em meio às trevas, a sermos instrumentos de Teu amor e de Tua justiça onde quer que formos. Que esta semana seja um convite à confiança plena em Ti, sabendo que em Tua presença encontramos a força necessária para superar qualquer adversidade e alcançar as vitórias que Tu tens reservado para nós. Que cada dia seja uma oportunidade de crescermos em fé, de nos aprofundarmos em Teu amor e de experimentarmos um pouco mais do Teu reino aqui na Terra. Nesta nova fase de fé, nosso foco se volta para o despertar da resiliência interior, aquela força que brota não de nossa própria capacidade, mas do Espírito Santo habitando em nós. É a virtude que nos permite não apenas suportar as adversidades, mas emergir delas mais fortes, mais sábios e mais puros. Pensemos na confiança inabalável de um pequeno barco em meio a uma tempestade furiosa. Ele pode balançar, pode parecer prestes a naufragar, mas suas fundações, quando bem construídas, garantem que ele não afunde. Assim somos nós quando ancoramos nossa esperança em Deus. Cada desafio que enfrentamos nesta semana é uma oportunidade para testar e fortalecer essa fundação espiritual. Ademais, é fundamental compreendermos a natureza intrínseca das vitórias que buscamos. São aquelas que transcendem o material e tocam o espiritual. A conquista de um novo projeto é importante, sem dúvida, mas a vitória sobre um hábito destrutivo, a superação de um ressentimento profundo, ou o perdão genuíno concedido a alguém que nos feriu, estas são as vitórias que genuinamente edificam o caráter e honram a Deus. Consideremos, por exemplo,
a força necessária para perseverar em um propósito que demanda sacrifício pessoal, como dedicar tempo a quem precisa, mesmo quando nossas próprias energias estão exauridas, ou para manter a calma e a serenidade quando confrontados com injustiças flagrantes. Essas são as batalhas silenciosas, onde a verdadeira força de um discípulo se manifesta. Além disso, para que essas vitórias se manifestem, é imperativo cultivarmos uma atitude de gratidão constante. A gratidão não é apenas uma resposta ao que recebemos, mas um estado de espírito que nos permite enxergar as bênçãos mesmo nos dias mais sombrios. Imagine um jardineiro que, ao invés de lamentar a falta de chuva, celebra a pouca umidade que ainda resta e cuida com diligência das sementes que já foram plantadas. Essa perspectiva transformadora nos capacita a reconhecer o trabalho de Deus em nossa vida, mesmo quando os resultados ainda não são sepenúnia visíveis. Ela nos impede de cair na armadilha da reclamação, abrindo espaço para que a esperança floresça. Consequentemente, a perseverança se revela não como uma teimosia obstinada, mas como uma fé ativa, que se recusa a desistir diante dos contratempos programados por Deus para nosso crescimento. É o ato de continuar a semear, a orar, a amar e a servir, mesmo quando os frutos não aparecem imediatamente. Reflitamos sobre a jornada de um atleta que treina incansavelmente, com disciplina rigorosa, sabendo que cada gota de suor e cada momento de dor são etapas necessárias para alcançar a glória final. Essa dedicação, quando aplicada aos princípios divinos, transforma os obstáculos em degraus para a ascensão espiritual. Vale ressaltar, ainda, a importância de discernir as influências que permitimos ter em nossas vidas. As companhias que escolhemos, as informações que consumimos, os ambientes em que nos inserimos, tudo isso impacta diretamente nossa capacidade de alcançar as vitórias propostas por Deus. É como um rio que, para manter sua pureza, precisa ser protegido de fontes de poluição. Da mesma forma, nossa mente e nosso espírito precisam ser guardados de pensamentos negativos, de influências corrosivas e de distrações mundanas que nos afastam do nosso propósito divino. A escolha consciente de nos cercarmos de encorajamento e de inspiração verdadeira é um passo fundamental para uma semana vitoriosa. Nesta etapa, aprofundaremos a compreensão sobre como a disciplina em pequenas ações diárias constrói a viga mestra da vitória a longo prazo. Não se trata apenas de grandes feitos heróicos, mas da constância em tarefas aparentemente insignificantes, que solidificam o caráter e preparam o terreno para conquistas maiores. Pensemos na diligência de um artesão que dedica horas a polir um único detalhe de sua obra-prima. Essa persistência meticulosa, repetida dia após dia, é o que eleva um objeto comum a uma peça de arte inestimável. Da mesma forma, o compromisso fiel com a oração matinal, a leitura edificante ou um ato de serviço discreto, quando praticados com regularidade, criam um ímpeto espiritual que atrai e sustenta as bênçãos. Dessa forma, a verdadeira força reside em priorizar o essencial, mesmo quando a tentação de se distrair com o urgente, mas secundário, é avassaladora. Um líder espiritual, por exemplo, que se permite ser consumido por reuniões administrativas ao ponto de negligenciar a oração e o estudo da palavra, inevitably perderá a conexão com a fonte de sua autoridade e sabedoria. Essa escolha consciente de investir tempo naquilo que nutre a alma, em vez de ceder às demandas incessantes do mundo exterior, é o que diferencia uma semana de mera atividade de uma semana de propósito divino. Trata-se de governar o tempo com sabedoria, alocando recursos, nosso tempo, energia e atenção, de acordo com os valores eternos. Ademais, é crucial reconhecer que a resistência à procrastinação é um campo de batalha diário que devemos vencer para experimentar a plenidão das promessas divinas. Aquela tarefa que adiamos, aquele chamado que ignoramos, aquele ajuste de caráter que evitamos, tudo isso cria brechas por onde a estagnação pode se infiltrar. O indivíduo que imediatamente se volta para Deus em busca de força, quando uma tarefa desafiadora surge, em vez de buscar desculpas ou distrações, está ativamente construindo sua capacidade de superar obstáculos. Essa atitude proativa desmonta o poder do comodismo e abre caminho para a inovação e a criatividade que Deus deseja derramar sobre nós. Portanto,
A ousadia para dar o próximo passo, confiando na provisão divina, é uma manifestação direta da fé que produz vitórias. O momento em que somos chamados a sair da nossa zona de conforto, seja para falar uma verdade difícil, para investir em um novo empreendimento ou para perdoar alguém que nos magoou profundamente, exige uma coragem fortalecida pela certeza de que Deus está conosco. Não se trata de imprudência, mas de uma obediência calculada, onde a oração e a busca por discernimento precedem a ação, e a convicção de que Deus nos capacita é o que nos impulsiona adiante. Essa audácia se manifesta na coragem de questionar o status quo, de buscar soluções inovadoras e de confiar que Deus recompensa aqueles que se movem em direção à sua vontade, mesmo quando o caminho não está totalmente iluminado. Nesse sentido, a capacidade de se adaptar às mudanças e de encontrar propósito nas reviravoltas inesperadas é uma marca distintiva da resiliência espiritual. Ao invés de se desesperar quando os planos originais são frustrados, o indivíduo com essa virtude busca entender qual nova direção Deus está pavimentando. É a humildade de reconhecer que nossos planos são apenas esboços e que o planejamento final pertence ao Criador. Imagine um marinheiro experiente que, ao enfrentar uma tempestade súbita, não luta contra os ventos, mas ajusta as velas para navegar com eles, encontrando um novo curso para o seu destino. Essa adaptabilidade, fundamentada na soberania de Deus, garante que mesmo as circunstâncias mais adversas se tornem oportunidades de aprendizado e crescimento. Agora, emergindo ainda mais na busca por um ciclo de vitórias, voltemo-nos para a importância vital do discernimento espiritual como ferramenta indispensável. Este não é um dom reservado a poucos, mas uma capacidade que pode ser cultivada por todos que buscam a vontade divina, permitindo-nos distinguir entre a voz de Deus, as sugestões do mundo e os enganos do inimigo. Pense na confusão sonora de um mercado movimentado, onde múltiplos sons competem pela atenção. O discernimento é a habilidade de isolar, de reconhecer e de responder à voz mais importante no meio da cacofonia. Diante de uma encruzilhada, seja uma proposta de emprego tentadora, mas eticamente questionável, ou um conselho aparentemente inofensivo de um amigo, é o discernimento que nos guia para o caminho que honra a Deus. Ele nos permite avaliar as intenções ocultas, prever as consequências a longo prazo e escolher a opção que está em alinhamento com os princípios celestiais, garantindo que nossas vitórias não sejam, na verdade, armadilhas disfarçadas. Além disso, é fundamental que cultivemos um espírito de generosidade como alicerce para a prosperidade e o avanço. A liberalidade genuína, aquela que não espera retorno material imediato, mas que flui do amor e do reconhecimento da abundância de Deus, tem o poder de destrancar as comportamentais do céu. Considere a parábola do semeador que lança a semente em terra fértil. A generosidade funciona de modo semelhante, espalhando bênçãos que, multiplicadas pela mão divina, retornam de maneiras inesperadas e abundantes. Oferecer nosso tempo para voluntariado, compartilhar nossos recursos com os necessitados, ou simplesmente oferecer uma palavra de encorajamento a alguém em desespero, são sementes de generosidade plantadas hoje que colherão frutos de vitória amanhã, fortalecendo nossa fé e alargando nossa capacidade de receber. Outro sim, a constância na confissão de fé, especialmente em momentos de adversidade, é um pilar essencial para sustentar o momentum vitorioso. A declaração verbal de nossas crenças, proferida com convicção, não é meramente um ritual, mas um ato de poder que molda nossa realidade e declara guerra contra as circunstâncias desfavoráveis. Pense na força de um exército que marcha unido, cujos gritos de guerra ecoam confiança e determinação. Nossa confissão de fé cumpre um papel semelhante em nossa jornada espiritual. Afirmar que Deus é meu provedor quando as contas se acumulam, ou declarar eu sou mais que vencedor em Cristo quando a derrota parece iminente, não muda a situação instantaneamente, mas reprograma nossa mente e espírito para reconhecer e participar da vitória que já nos pertence em Cristo. Adicionalmente, a humildade para aprender com os fracassos se revela como um trampolim para futuras vitórias, em vez de uma pedra de tropeço. Em vez de sermos definidos por nossos erros,
Devemos encará-los como professores valiosos, extraindo lições preciosas, sem nos deixar paralisar pela vergonha ou pela autocrítica destrutiva. Imagine um cientista que conduz centenas de experimentos, muitos dos quais falham em produzir o resultado esperado. Ele não desiste, mas analisa cada falha, ajusta sua metodologia e prossegue com um conhecimento mais aprofundado. Da mesma forma, cada revés em nossa jornada nos ensina sobre nossa dependência de Deus, revela áreas onde necessitamos de crescimento e aprimora nossa estratégia espiritual para os combates futuros, tornando-nos mais aptos a conquistar as vitórias que almejamos. Ainda, a capacidade de cultivar um coração grato por aquilo que ainda não se vê é um motor poderoso para manifestar as vitórias vindouras. Essa antecipação da bênção, essa fé que já celebra o que o futuro reserva, cria uma atmosfera espiritual propícia ao cumprimento das promessas divinas. É como um agricultor que, com a terra ainda nua, já sente a satisfação da colheita farta em suas mãos. Essa gratidão antecipatória nos liberta da ansiedade e da dúvida, permitindo que nossa energia seja canalizada para a ação inspirada e para a confiança inabalável na fidelidade de Deus. Ao invés de focar nas necessidades presentes, o foco se volta para a abundância futura, um estado de ser que o Senhor recompensa generosamente. Outro sim, é imperativo que desenvolvamos a arte de delegar e confiar em outros, como um caminho para ampliar nosso impacto e experimentar vitórias em escala maior. Deus, em sua sabedoria, não nos projetou para sermos ilhas isoladas, mas sim para sermos parte de um corpo, cada um contribuindo com seus dons únicos. Pense na complexidade de edificar uma grande catedral. Nenhuma única pessoa, por mais habilidosa que seja, poderia realizar tal feito sozinha. Era a colaboração de pedreiros, escultores, carpinteiros, cada um cumprindo seu papel sob uma liderança unificada, que tornava o projeto possível. Da mesma forma, em nossa própria jornada, identificar e capacitar pessoas ao nosso redor, confiar-lhes responsabilidades e apoiá-las em seus esforços, não diminui nossa vitória, mas a multiplica, expandindo o alcance do propósito divino através de nós e dos outros. Adicionalmente, a prática do autoexame sincero e contínuo, livre de autoacusação destrutiva, é crucial para identificar e remover obstáculos ocultos que impedem nosso progresso. Precisamos, periodicamente, olhar honestamente para nossas motivações, nossas reações e nossos padrões de pensamento, como um arqueiro que ajusta a mira de seu arco antes de disparar a flecha. Essa introspecção, guiada pelo Espírito Santo, nos permite reconhecer atitudes de orgulho disfarçado, a tendência a buscar aprovação humana ou a procrastinação que se esconde sob o manto da perfeição. Ao confrontarmos essas áreas com humildade, abrimos espaço para a correção divina e para a implementação de mudanças genuínas que pavimentam o caminho para vitórias mais sólidas e duradouras, assegurando que nossa jornada seja de crescimento contínuo e não de estagnação. Converter a inquietação em inspiração profética é outra faceta vital para uma semana de vitórias. Por vezes, uma profunda insatisfação com uma situação ou um anseio por algo mais pode ser um sinal de que Deus está nos movendo em direção a um novo patamar. Essa inquietação, quando corretamente interpretada, não é um sinal de descontentamento vão, mas sim um chamado à ação profética, um convite para declararmos a realidade do reino de Deus onde a imperfeição ainda predomina. Imagine um profeta como Elias, que sentiu uma profunda frustração com a apostasia de Israel, e essa frustração o impulsionou a confrontar o rei e a clamar por um avivamento. Da mesma forma, quando sentimos um desconforto legítimo diante de injustiças ou de estagnação espiritual, podemos canalizar essa energia para orações fervorosas e ações concretas que buscam trazer a mudança desejada, transformando o incômodo em um catalisador para a manifestação do poder de Deus. Agora, voltemos nosso olhar para o exercício da gratidão antecipada, não como um mero otimismo superficial, mas como uma disciplina espiritual que pré-ordena a fé para a manifestação. Pense na força de um general que, em meio a uma batalha árdua, já planeja os desfiles da vitória.
Essa antecipação, enraizada na certeza da fidelidade de Deus, tem o poder de desmontar o peso da incerteza e abrir o caminho para a intervenção divina. Ao invés de focarmos nas batalhas presentes, concentramo-nos na certeza da conquista futura, reconhecendo que o Senhor já preparou os recursos e as estratégias para nossa edificação e glória. Ao agradecer antecipadamente pelas vitórias que ainda não vemos, estamos, na verdade, convidando o tempo de Deus para acelerar o seu curso em nossas vidas, criando um campo fértil para que as sementes da fé germinem e floresçam. Consequentemente, a habilidade de delegar e confiar em outros jogadores em nosso campo espiritual emerge como um elemento crucial para a ampliação das nossas conquistas. Raramente uma grande vitória é fruto de um esforço solitário. A orquestração divina frequentemente envolve a colaboração de diversos talentos e dons. Imagine um maestro que, por mais genial que seja sua visão musical, precisa da harmonia e do domínio individual de cada instrumento para executar uma sinfonia magistral. Da mesma forma, ao identificarmos e capacitarmos pessoas ao nosso redor, confiando-lhes responsabilidades alinhadas aos seus chamados e dons, não diluímos nossa própria vitória, mas a multiplicamos exponencialmente. Essa confiança mútua, fundamentada no reconhecimento da soberania de Deus em cada vida, cria um ecossistema de progresso e fortalecimento, onde o sucesso individual se entrelaça com o triunfo coletivo sob a direção divina. Ademais, o ato de realizar um autoexame honesto e constante, sempre sob a luz do Espírito Santo, é fundamental para desmantelar barreiras invisíveis que podem sabotar nosso avanço. Essa prática introspectiva é mais do que uma simples reflexão. É um escrutínio criterioso das nossas motivações mais profundas, das nossas reações emocionais e dos nossos padrões comportamentais, semelhante a um jardineiro que inspeciona suas plantas em busca de sinais de pragas ou doenças. Ao examinarmos nossas atitudes, como a propensão ao orgulho disfarçado, a busca por reconhecimento externo ou a procrastinação que se camufla sob a aparência de prudência, abrimos espaço para a correção divina e para a implementação de ajustes que garantem um crescimento robusto e sustentável. Essa disposição em confrontar nossas falhas com humildade, sem ceder à autocomiseração, é o que nos permite avançar, semana após semana, em direção às vitórias que Deus preparou. Outro sim, é vital transformar a inquietação, quando legítima, em um poderoso ímpeto para a ação profética. Um profundo desconforto com uma situação de injustiça, um anseio que vai além do pessoal, pode ser o chamado divino para que declaremos a realidade do reino de Deus em meio às circunstâncias atuais. Pensemos em um profeta bíblico que, incomodado com a corrupção e a idolatria de sua época, não se acomodou, mas usou essa indignação como combustível para transmitir mensagens de advertência e esperança, impulsionando o povo ao arrependimento e à restauração. Da mesma forma, quando sentimos uma apreensão genuína diante de um cenário de estagnação ou de desvio dos princípios divinos, essa inquietação pode ser a centelha que nos move a orar com maior fervor, a falar com mais ousadia e a agir com mais determinação, transformando o incômodo em um catalisador para a manifestação transformadora do poder de Deus em nossa vida e em nosso meio. À medida que avançamos nesta jornada de reflexão, torna-se perceptível como os diversos elementos discutidos se entrelaçam, formando um tecido de compreensão mais robusto. A maneira como encaramos os desafios, a força que extraímos das nossas convicções mais profundas e a dinâmica de nossa interação com o mundo ao redor começam a convergir para um ponto central. Percebemos que a construção de uma semana de genuínas conquistas não é um evento isolado, mas sim o resultado de um processo contínuo de refinamento interior e de alinhamento com princípios que transcendem o efêmero. Cada ação, cada pensamento, cada renúncia estratégica contribui para moldar a paisagem da nossa realidade, preparando o solo para que as sementes do sucesso floresçam de maneira plena e duradoura. Inspirados por essa compreensão crescente, nossas perspectivas se expandem, revelando a interconexão intrínseca entre nossa fé, nossas escolhas diárias e as vitórias que almejamos manifestar. A jornada até aqui tem sido um convite à introspecção, um espelho que reflete a necessidade de cultivar um ambiente interno
propício ao florescimento de nossas aspirações mais elevadas. A forma como navegamos pelas complexidades da vida, respondendo às suas muitas demandas com discernimento e propósito, molda diretamente o curso das nossas experiências, conferindo um novo significado à ideia de progresso. É como ajustar a vela de um barco para capturar o vento mais favorável, direcionando a embarcação com precisão para o seu destino. Ao contemplar o percurso até este ponto, a clareza sobre o que realmente impulsiona o avanço se intensifica. As sutis nuances de nossas atitudes, a resiliência que cultivamos em face das adversidades e a generosidade que permite que a abundância flua através de nós, tudo isso se revela como componentes essenciais de um organismo espiritual vibrante. Essa teia de virtudes e práticas, quando cultivada com diligência, não apenas fortalece nossa capacidade de superar obstáculos, mas também nos capacita a antecipar e a acolher as bênçãos que estão a caminho, fortalecendo nossa convicção de que um novo amanhecer de triunfos está ao nosso alcance.